monte de casos de estupro. Pelo amor de Deus, as mulheres têm questões muito mais urgentes do que a jantinha do Moro. Olha, Fefita, eu concordo contigo que a polêmica é rasa, né? Mas eu fui instruído aí pelo Arcon a render a pauta, por isso eu vou violar o meu lugar de fala nesse caso e trazer aí para o ouvinte uma grande dúvida. Quem será que não entende de feminismo? A doutora Rosângela Moro, profissional competente, mãe e esposa dedicada e mulher de coragem, ou os seus críticos, certo? As coisas são o que elas são, não o que a gente gostaria que elas fossem, certo? Eu adoraria que o feminismo fosse um movimento que abraça todas as mulheres e as valoriza igualmente, né? Ocorre que o feminismo, ele não é a ideologia ou não é o movimento que defende a igualdade jurídica entre o homem e a mulher. Esse é um valor do liberalismo clássico, né, que é aquela teoria filosófica, econômica e política que orienta o mundo na direção da democracia, do livre mercado e da isonomia, portanto, a igualdade de todos perante a lei. O feminismo, ele não defende e ele não celebra da mesma maneira todas as mulheres e nem todas as suas escolhas conscientes. Alguns exemplos. O feminismo, ele não defende a mulher muçulmana contra a lei da Sharia no Islã. O feminismo, ele não aplaudiu a votação recorde de 2 parlamentares mulheres nas eleições de 2018. O feminismo, ele não presta homenagem às policiais mulheres que dão a vida pela nossa segurança. O feminismo, ele não reconhece o valor de um discurso inédito de uma primeira-dama em uma posse presidencial, nem quando ele é feito em libras, promovendo a inclusão da população surda. E vamos encarar a verdade dos fatos. O feminismo, ele atua mais pelo direito de matar bebês no útero do que pela valorização da maternidade, que é a coisa mais feminina que existe. Vamos lembrar que entre bebês abortados, pelo menos metade é menina, né? Bom, nos exemplos que eu fiz, obviamente, eu fiz uma generalização, mas que reflete a postura majoritária, a postura geral das teóricas feministas. Isso se verifica na prática, na construção histórica, acadêmica e cultural do movimento feminista. E também é muito importante salientar que toda a inteligência progressista, então, na mídia, nas artes, nas universidades, promove uma verdadeira desinformação ao omitir do grande público o radicalismo, o extremismo dos textos feministas, certo? Então, a teoria de que a maternidade é um mecanismo de opressão da sociedade patriarcal, que a mulher só se torna plena ao entregar a sua criança para o Estado, né? Aí tem um link entre feminismo, socialismo e comunismo. A defesa da ideologia de gênero, que trata da sexualidade da mulher como uma construção social do patriarcado e não simplesmente um reflexo natural da sua biologia. E, finalmente, a apologia de ódio ao homem. Para eu ser preciso, já que esse é um tema delicado, eu separei aqui várias frases de feministas sobre donas de casa e sobre esses outros temas que eu falei. Vamos começar com a Betty Friedman. Abre aspas. Donas de casa são desmioladas. O trabalho doméstico ajusta-se às capacidades das mentes débeis das raparigas. O que a Kate Millett fala sobre donas de casa? Se a mulher for a cuidadora principal das crianças, ela está a ser prevenida de ser um ser humano livre, né? Vamos lá, vamos para celebrada Simone de Beauvoir falando sobre dona de casa, uma parasita a sugar a vida de outro organismo. E dessa mesma forma, tem outras tantas citações. Olha o que a Andrea Dworkin fala. Eu quero ver um homem espancado até ser reduzido a uma massa sangrenta com um sapato de salto alto enfiado em sua boca como uma maçã na boca de um porco. O que ela fala sobre casamento, essa feminista? Casamento é uma instituição desenvolvida a partir do estupro como prática, certo? Vamos para Sheila Cronin, líder da organização feminista ANAL, falando sobre casamento. Visto que o casamento constitui escravidão para as mulheres, é claro que o movimento das mulheres, feminismo, deve se concentrar em atacar essa instituição. A liberdade para as mulheres não pode ser ganha sem a abolição do casamento. Vamos falar de sexo, então. Sheila Jeffries agora, quando uma mulher atinge o orgasmo com um homem, ela está apenas colaborando com o sistema patriarcal, erotizando a própria opressão. Mulheres não tenham orgasmos com seus homens. Vamos para Hollywood, então, para ficar no mainstream. Quanto mais famosa e poderosa eu fico, mais poder eu tenho para ferir os homens. Essa é uma frase da Sharon Stone, né? E vocês sabem aquela frase super bonita, "The future is female"? Sabe, o futuro é feminino. Sabe de onde ela vem? Ela vem do livro The Future, If There Is One, Is Female, certo? Da Miller Gerhardt. E ela fala o seguinte: a proporção de homens precisa ser reduzida e mantida em aproximadamente 10% da raça humana.
né? E aí, para chegar na academia, já que eu citei os universitários, olha o que a Catherine Cummings, que é vice-reitora universitária, disse. Homens que são injustamente acusados de estupro podem algumas vezes aprender com a experiência. Sofrem muita dor, mas não é uma dor da qual eu necessariamente os pouparia. Essas frases todas podem ser encontradas no livro, né, da deputada Ana Caroline Campagnolo, que a gente recebeu aqui, que se chama Feminismo, Perversão e Subversão, e também estão disponibilizadas num link cujo título é 32 citações de feministas que mostram um pouco do ódio do movimento. Voltando a falar da doutora Rosângela Moro, fazer outras perguntas honestas. Será que depois de tudo isso é impreciso falar que o feminismo, em geral, estimula mulheres a prestigiarem suas carreiras no mercado de trabalho em detrimento dos afazeres do lar? Né? Será que é impreciso falar que a doutrina feminista, em geral, enxerga com maus olhos a dedicação feminina ao seu lar, à sua família e ao seu marido? Olha, a informação está aí para ser consumida. Pesquisem no Google campanhas anti-maternidade, anti-casamento dos movimentos feministas. O feminismo, ele tende a valorizar a mulher que se comporta conforme o homem estereotipado, nas suas qualidades e nos seus defeitos também. Inclusive, promiscuidade, violência, esse tipo de coisa. E desmerece, né, o valor do papel tradicional da mulher enquanto escolha consciente e independente. Então, assim, no final das contas, para ouvinte da PAN, para a mulher, tem duas questões que importam. A primeira, eu sei realmente o que é o feminismo, o que diz a literatura feminista e o que pregam as suas principais teóricas. E, em segundo lugar, ser feminista e fazer escolhas baseadas nessa ideologia vai me fazer feliz? Porque, em última análise, é isso que interessa, ser feliz. Olá, eu sou a Thais Azevedo e hoje eu falarei de um assunto de extrema importância. Para ajudá-los na comunicação com feministas, decidi gravar esse vídeo, que será como uma utilidade pública para a sua convivência. Com vocês, o Dicionário Feminista. Aborto, o único método anticoncepcional, a maneira de você se livrar da sua responsabilidade. Antifeminismo, machismo. Sim, para eles não existe outra opção. Ou você é machista, ou você é feminista. Pensar pra quê, né? Antifeminista. A mulher das cavernas. Sem cérebro, sem liberdade, sem escolha, sem noção. Biscoito de macho. A maneira delicada de chamar uma mulher antifeminista de cadela. Normalmente vem acompanhado de: você vai lavar bastante cueca do seu marido e sem reclamar, viu? Ou você gosta de apanhar, não é mesmo? Close errado, gata. Normalmente é usado quando você está certo e eles não sabem lidar com a verdade. Donas de casa. Existem algumas definições para este monstro. Jessie Bernard disse que as donas de casa não são ninguém. Simone de Beauvoir disse que a dona de casa é uma parasita a sugar um outro organismo. E a nossa querida Betty Friedan disse que as donas de casa são desmioladas e sedentas por coisas. Empoderamento. Dar poder a uma mulher. Só são consideradas empoderadas as mulheres que não conseguiram arranjar um marido. O empoderamento termina quando o pneu fura, a barata voa ou o pote não abre. Fascista. Alguém que pede por menos Estado. Sim, não faz o menor sentido, eu sei. Feminismo. Um mundo de arco-íris, duendes, potes de ouro, mulheres lindas, doces e inexistente. Tudo que acontece de errado no feminismo, elas chamam de femismo. Femismo. Todas as ações feitas por mulheres feministas que envergonham as mesmas. Para não se igualarem e não passarem tanta vergonha, elas criaram o termo femismo. Isso só mostra que a sororidade delas é totalmente seletiva. Feto. Pode ser um rinoceronte, pode ser um amontoado de células, mas nunca, em hipótese alguma, é considerado um ser humano. A minha pergunta é: quando é que deixamos de ser um amontoado de células? Gênero, uma construção social. Posso ter nascido XX e me identificado com XY, ou ter nascido XY e me identificado com XX, ou posso ter nascido XX e me identificado com uma égua. Homem, uma fêmea incompleta, um desperdício de oxigênio, um estuprador em potencial.
Homofóbico, alguém que se diz ser heterossexual. Liberdade, você é livre para ser o que o feminismo quer. Só. Liberdade de expressão. Se você for feminista, você está liberada para falar o que quiser. Se você for uma antifeminista, você deve permanecer calada para sempre. Lógica. Este conceito não existe em seus dicionários, portanto, não se desespere pela falta dele em suas frases. Mana. Uma outra mulher, ou um homem que se identifica como mulher. Alguém que luta pela mesma causa perdida, o feminismo. Pode aparecer também como manish. Menstruação, a coisa mais higiênica que sai de seus corpos. Normalmente vem acompanhada de bolos e arte. Sim, muitas usam a menstruação como matéria-prima. Opinião, algo que só eles podem ter. Se você ousar a ter uma que difira da deles, você é um fascista. Pai, aquele que fecundou a mãe, só existe para pagar a mesada. Patriarcado, um fantasma, o culpado de todas as coisas erradas que aconteceram com as feministas. Peso, um número criado por homens, e não importa quão alto ele está, você sempre deve achar uma mulher obesa bonita, seu gordofóbico. Sororidade, a ideia de sempre defender uma mulher. Não importa se ela é uma assassina, uma vagabunda ou uma mentirosa. Se for mulher, ela deve ser defendida pelas manas. A sororidade só é usada entre mulheres feministas. Para mulheres não feministas como eu, o certo é desejar o seu estupro, xingá-la ou ameaçá-la de morte. Vômito, a maneira que eles usam para ir contra sua opinião. Acontece muito comigo quando eu posto uma foto com os dizeres "Eu luto pelo fim do feminismo". E essa foi a primeira edição do Dicionário Feminista. Outros verbetes poderão ser acrescentados futuramente. Eu sei que o chororô começará logo, mas não tem problema. Lágrimas de crocodilo não me afetam. O choro é livre. Beijinhos opressores. Tchau. Y'all know me, still the same OG, but I've been low key, hated on by most these. No cheese, no deals and no G's, no wheels and no keys, no boats, no snowmobiles and no skis. Mad at me cause I can finally afford to provide my family with groceries. Got a crib with a studio and a saw full of tracks to add to the wall full of plaques. Hanging up